eu quero falar um pouquinho, reforçar um pouquinho sobre a importância da oração. A gente sabe que não tem ministério que fica de pé sem oração. Não tem, vamos dizer, vidas que ficam de pé se não tiver oração. A Bíblia diz que nós somos santificados pela palavra e pela oração. E Deus revelou através do seu profeta que Deus ama, aquele que os busca de o quê? De madrugada. Que é aquele lugar onde a gente mortifica a nossa carne, onde nós estamos, aquele sono mais gostoso, toca, você fala, é ali que Deus fala, deixou o melhor dele para dar para mim. Você está entendendo? Então nós estamos aprendendo muito com a oração. Irmãos, e eu acredito que todos nós, sem exceção, a gente tem ou fazemos uma ideia da importância que é uma oração, do poder que tem uma oração. Todos nós sabemos. Eu tenho o costume de falar que a oração, além de ser uma das armas poderosíssimas do cristão, tem que estar no DNA do cristão. Cristão que não ora não é cristão. Não tem jeito. E a gente pode dizer que a oração ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Sem a gente perceber, a gente está orando. A gente não aprendeu que tem que dar premissa? Então a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Orar a Deus, agradecer, porque nós estamos abrindo os olhos, então já a oração já está fazendo parte. A primeira coisa que a gente faz. Às vezes a gente ora diante das adversidades, como a irmã falou, pedindo ajuda, pedindo uma direção para Deus. Deus, fala comigo, que nem ela falou. Fala comigo. Você ora pedindo algo desse tipo, Ele fala. Às vezes a gente ora intercedendo pela vida de alguém. Quem aqui nunca orou intercedendo para a vida de alguém? Seja na saúde, seja uma vida sentimental, seja financeiro. Eu creio que todos nós já oramos intercedendo pela vida de alguém. Quer dizer, faz parte do nosso cotidiano a oração. E às vezes nós oramos agradecendo também as vitórias, agradecendo as derrotas, agradecendo o sim e agradecendo os nãos, porque isso faz parte da nossa vida. Porque a gente aprende com as vitórias, mas posso falar algo? A gente aprende muito mais são com as derrotas. Porque a derrota te faz sentar, meditar e falar, o que eu tenho que fazer para que a derrota não se achegue de novo. Então a derrota a gente aprende muito também com ela. Agora, irmãos, nós vamos meditar num texto que Deus falou comigo quanto a uma maneira de orar, que particularmente, a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo, particularmente eu estou em falta. Eu nunca orei dessa maneira, eu vou explicar para os irmãos. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, amém? Coloca para minha irmã Colossenses 4, do 2 ao 6. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Nós vamos aprender que esse primeiro versículo aqui, eu creio que a maioria de nós sabemos e não é novidade para nenhum de nós. Aí fala lá, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos lá no primeiro versículo, que perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Todos nós sabemos que nós temos que ser perseverantes em oração. A gente sabe que a gente não pode desistir, que a gente não pode abandonar, que a gente não pode jogar a toalha. A oração a gente tem que persistir, não é orei hoje, amanhã não. Não, nós temos que ser perseverantes naquilo que a gente quer. Vamos perseverar em oração, amém, irmãos? Aí ele fala lá, velando nela com ação de graças. Então, velar significa guardando, vigiando, zelando, Mas também na hora que eu fui atrás de significado, significa assim, cobrir com o véu. A gente tem que ser perseverante na oração, vigiando, zelando e cobrindo a cabeça com o véu. Aí finaliza lá assim, com ação de graças, ou seja, como foi falado aqui agora há pouco, tá ruim ou tá bom, em tudo dai graça, agradecendo. Então nós temos que orar, como foi falado, nós temos que estar sempre orando, perseverantes, vigiando, zelando, cuidando, com véu, e em todo tempo dando ação de graças, Agora nós vamos aonde Deus falou comigo que eu estou em falta. E aqui eu gostaria de dividir com os irmãos. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso.
Irmãos, então a pessoa que está falando aqui, ela fala, nós temos que perseverar em oração, orando também juntamente por nós. Ou seja, aqui subentende-se que nós temos que orar sempre uns pelos outros, certos? Aí ele fala lá, para que Deus nos abra a porta da palavra, que é o apregoar, para poder apregoar a palavra dele, né? A fim de falarmos o mistério de Cristo, que é apregoar a palavra dele, irmãos. Mas a pergunta que eu faço, que Deus falou comigo nesse versículo aqui é: alguém aqui, por exemplo, eu nunca fiz isso, coloquei o joelho no chão e orei para que Deus abra a porta da palavra para a vida de algum irmão. A gente ora para os nossos irmãos em tantas áreas, a gente ora para que ele seja curado, a gente ora para que ele tenha uma libertação, a gente ora para que uma porta se abra, mas aqui fala, orando também juntamente para que Deus nos abra a porta da... Eu vou dar um exemplo só aqui, eu nunca pus o joelho aqui e falei assim, meu Deus, revela a palavra para o irmão. Alguém aqui já fez isso em favor da vida de alguém? Então, irmãos, quando nós formos orar um pelos outros, interceda sim pela saúde, interceda pela vida sentimental, pela vida financeira, mas o mais importante, vamos interceder nas madrugadas, mas interceda para que Deus revele a palavra para os irmãos, seja uma palavra, seja uma oportunidade. Porque, irmãos, olha como que termina o versículo, pelo qual eu também estou preso. Irmãos, tem muitos que não vivem a liberdade que Cristo nos libertou, porque ainda não tem a revelação da palavra. Muitos se encontram, irmãos, em cárceres espirituais, porque ainda não tem a revelação. Então uma oração que a gente tem que fazer é para que Deus revele a cada um de nós, para que Ele abra a porta da palavra. Mas lá, não adianta nada abrir a porta da palavra para nós e nós retermos ao propósito, a fim de falarmos do mistério, para a gente vir aqui apregoar. E quando a revelação vem, irmãos, cai as escamas dos olhos, cai os comichões dos ouvidos, essa pessoa se liberta. Vocês estão entendendo? Então a gente ora de tanta maneira. Eu não tenho dúvida que aqui muitas pessoas intercedem um pelos outros, muitas pessoas fazem jejum um pelos outros. Mas alguém aqui já colocou o joelho no chão e orou em favor de algum irmão, para que Deus abra para ele a porta da palavra, para que ele possa vir aqui e apregoar a palavra? Às vezes a gente ora tanto pedindo pregadores. Vamos pedir ao dono da ceifa, ceifeiros, obreiros aprovados, que maneja bem. Mas você tem um foco? Irmãos, visita o irmão tal, Deus, revela ele. Visita o irmão tal, revela ele. Amém, irmãos? Aí ele continua lá, para que o manifeste como me convém falar. Irmãos, quando nós oramos perseverantes, com zelo, como foi falado, vigiando, com um véu na cabeça, dando ações de graças, eu não tenho dúvida que no tempo de Deus vai ter a manifestação dele. Mas para que o manifeste como me convém, mas guarde algo, junto com a manifestação de Deus, vem a sabedoria para que nós possamos falar, apregoarmos da maneira correta, como convém. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso vir aqui falar o que eu quiser, mas nem tudo que eu vou falar aqui pode conver. Eu tenho que tomar cuidado. Nós já aprendemos, uma palavra errada, numa hora errada, numa condição errada, pode causar tanto danos. Vim aqui apregoar uma palavra errada, irmãos, é o mesmo que semear o joio. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que nós temos que estar intercedendo um pelos outros, para que Deus abra a porta da palavra, para que quando nós venhamos aqui abrir as nossas bocas, o que vem fluir de dentro de nós são rios de águas vivas, vindo direto do trono de Deus para... Amém, irmãos? Aí ele finaliza o texto lá assim, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada... Então, irmãos, quando Deus se manifesta com sua sabedoria nas nossas vidas, o propósito dele é que nós ensinemos os que estão de fora. E para isso,
para que nós possamos ensinar no abrir das nossas bocas. Olha o que está escrito lá, ó. Nós temos que ter palavras temperadas com sal, para que nós possamos saber responder a cada um. Sabe o que ele está falando? Vai se chegar pessoas de muito jeito, uns mais receptivos, outros menos, uns mais fracos, outros menos fracos, um pouco mais fortes, uns mais desanimados, outros menos desanimados. Mas quando Deus abre a porta da palavra, nós temos a revelação da palavra, aí nós podemos, no abrir das nossas bocas, saber o que nós vamos falar para ajudar o nosso próximo, seja qual for a situação. Ponto. Por isso, irmãos, a importância de nós orarmos para que Deus revele a tua palavra. Eu já orei para que Deus revele a palavra. Sabe para quem? Para mim mesmo, para vir aqui apregoar. Quem nunca pôs o joelho no chão e falou: meu Deus, eu quero uma oportunidade, me dá uma palavra? Para mim. Agora, e por irmão? Às vezes aquele irmão está precisando de uma oração, ele quer tanto exercer um ministério, às vezes a revelação não vem. Você sabe o que está faltando? Uma oração de intercessão para que Deus vá lá e revele a palavra na vida dele. Um monte de vezes, irmãos. Quantas vezes eu não falo com o pastor? Às vezes eu falava assim: nossa, eu pus o joelho no chão, eu tenho que pregar domingo, e eu abro a Bíblia, eu vou e volto, e Deus não fala comigo, eu ponho o joelho no chão. De repente, se eu coloco o joelho no chão, eu falo: Deus, revela para um irmão. De repente a palavra não é para estar comigo, é para estar com o irmão. E às vezes o irmão manda uma mensagem, fala: pastor, eu gostaria de pregoar domingo. Oh, glórias a Deus. E às vezes a gente se preocupa, e Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Olha a importância de nós orarmos uns pelos outros. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Hoje eu estou exercendo meu sacerdócio, mas amanhã eu posso estar como rei, recebendo a boa palavra, a boa semente. Ele nos chamou para ser reis e sacerdotes. Irmãos, eu não tenho dúvida que todos nós temos um dom. Alguém já orou em favor de algum irmão para que Deus dê a sabedoria a ele, para ele entrar no ministério do louvor? Às vezes a gente quer tanto ministro de louvor, mas alguém colocou e já orou em favor disso? Visita fulano que eu vejo que ele tem o dom. Alguém já orou em favor de alguma irmã para fazer parte do ministério das crianças? Às vezes a gente quer que Deus levanta tantas profetisas, mas alguém já falou: visita a irmã lá, ela tem um dom. Mas a gente coloca o joelho no chão, e está certo, nós temos que pedir sabedoria para nós também. A Bíblia diz assim: se tem faltas de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Mas irmãos, vamos pedir para nós, e não vamos ser egoístas não, vamos pedir para o nosso próximo também, para os nossos irmãos também. Isso é puxar o arado junto, porque ele, tendo a sabedoria, ele vai nos ajudar a tracionar o arado. Amém? Então, irmãos, que fique esse legado na vida nossa, na vida de todos nós. Vamos orar e interceder sim pela vida de todos, mas vamos orar para que Deus abra a porta da palavra, que a porta sendo revelada, a cura, a libertação, a transformação de vida, e o mais importante, a conversão. E tendo a conversão, tem a salvação das nossas almas, para a honra e para a glória do nome dele. Amém?